Minha irmã tinha tudo: o vestido, o casamento e o favoritismo dos meus pais. Até que leu minha carta em voz alta diante de todos. Desde pequena, Clara era a estrela da família. Loira, magra, educada, sorridente, sempre com a resposta perfeita para tudo. Eu era o oposto. Calada, instável, segundo eles. Intensa demais, dizia minha mãe. Você devia aprender com sua irmã, repetia meu pai. Foi assim que cresci, sendo a eterna comparação. A sombra atrás do foco. Até que, aos 18, discuti com minha mãe por uma bobagem. Um namorado. Uma roupa. Nem lembro direito. Só lembro das palavras dela. Se não vai seguir nossas regras, faça suas malas. E eu fiz. Com 2 mochilas e um nó na garganta, fui embora. Sem que ninguém tentasse me impedir. Durante anos, não soube nada deles. E eles, claramente, não queriam saber nada de mim. Até que, numa tarde qualquer, meu telefone tocou. Número desconhecido. Oi, é a Clara. Silêncio. Vou me casar. Como se isso justificasse tudo. Disse que queria que eu fosse. Que era importante para ela. Que tudo já estava perdoado. Inscreva-se se quiser saber como essa história vai terminar. Porque o casamento não foi como ninguém esperava. Não respondi de imediato. Mas aceitei. Não por ela. Nem pelos meus pais. Fiz por mim. Porque carregava uma carta que nunca tive coragem de enviar. Uma carta que escrevi na noite em que fui embora. A mesma que guardei todos esses anos, numa caixa trancada com raiva. E decidi que se eu fosse aquele casamento, não seria para aplaudir. Seria para dizer a verdade. Comente. Às vezes a família não se rompe por uma briga, e sim pelo silêncio de quem finge que está tudo bem se você não quer que isso aconteça com você. O dia do casamento chegou antes do que eu esperava. Me vesti de forma simples. Não queria chamar atenção. Eu não era protagonista. Bom, ainda não. Cheguei sozinha. Ninguém me recebeu com abraços. Meus pais mal levantaram o olhar. Minha mãe sussurrou, seca. Que corajosa da sua parte vir. E meu pai nem fingiu um sorriso. Clara, por outro lado, estava radiante. Vestido de princesa, maquiagem perfeita, olhos brilhando. Ela se aproximou, segurou minhas mãos e disse: obrigada por vir. Isso significa o mundo para mim. E eu assenti. Não porque queria, mas porque havia algo que ela não sabia. Horas antes, deixei minha carta no camarim dela, exatamente onde ela veria antes de ir ao altar. No envelope dizia: abra antes de dizer o sim. Ou depois. Mas não ignore. Durante a cerimônia, eu a vi. Ela estava com a carta na bolsa. Sabia que havia lido. Percebi pelo olhar. Não era mais o mesmo. E então veio a parte que não estava no roteiro. Os votos. Ela pegou o microfone, respirou fundo e disse: antes de prometer qualquer coisa ao homem que amo, preciso ler algo que me lembrou quem eu sou e quem não quero voltar a ser. Tirou o envelope. Minha carta. E sem olhar para ninguém, começou a ler. Os convidados começaram a murmurar. Meus pais se enrijeceram. E Clara, com voz firme, disse alto: querida Clara, se você está lendo isso, é porque seu casamento já não precisa de perfeição. Porque você, mais do que ninguém, sabe que há coisas que vestidos e flores não conseguem esconder. E ali, com todos os olhos fixos nela, minha irmã continuou lendo. Clara tremia, mas não parou. Nunca te odiei. Só doía ver você cega enquanto eu gritava do fundo. Você tinha tudo: o aplauso, o carinho, a atenção. Eu só tinha o eco de uma casa onde aprendi que amar não era suficiente se você não soubesse se encaixar. O silêncio na sala era total. Alguém tossiu. Uma senhora sussurrou: isso faz parte dos votos. Minha mãe empalideceu. E meu pai cerrava os dentes como se quisesse rasgar o ar. Mas Clara continuou: fui embora aos 18, não por rebeldia. Fui porque cansei de implorar. Porque quando você chorava, todos corriam. E quando eu chorava, me chamavam de dramática. Eu não acreditava. Jamais pensei que ela teria coragem. Mas lá estava, lendo cada palavra, cada linha que escrevi com dentes cerrados e olhos vermelhos anos atrás. Chega! Disse minha mãe em voz baixa, sem conseguir se levantar. Mas Clara continuou: inscreva-se se você não consegue parar de imaginar o que mais estava escrito naquela carta.
porque o que vem agora é a parte mais dura de todas. Não quero que me peça perdão. Só quero que, pela primeira vez, você tire a máscara. Você não é perfeita. E tudo bem. Só, não repita com seus filhos o que nossos pais fizeram conosco. Um nome apertava o peito. Clara fechou o envelope. Olhou para os presentes. E disse: foi minha irmã quem escreveu isso no dia em que foi embora. E hoje, eu escuto. Porque eu também cansei de fingir. E então, com lágrimas nos olhos, Clara largou o microfone. E o casamento, oficialmente, deixou de ser perfeito. A sala congelou. Ninguém se movia. Ninguém falava. Os murmúrios se transformaram em puro espanto. Clara desceu do altar. Não fugiu. Não chorou. Apenas caminhou até mim. E me abraçou. Diante de todos. Pela primeira vez, sem culpa. Minha mãe se levantou como se não aguentasse a cena. O que você pensa que está fazendo? Disse com a voz quebrada. Mas Clara não a olhou. Apenas sussurrou para mim. Eu devia ter feito isso anos atrás. Os convidados estavam divididos entre o choque, o escândalo e uma curiosidade desconfortável. O noivo não sabia onde se enfiar. Os pais dele olhavam como quem pergunta: isso estava no roteiro? E no meio daquele caos, meu pai se levantou. Com uma calma assustadora. Você nos envergonhou diante de todos, Clara. E Clara respondeu sem hesitar. Não. Só tirei a venda que vocês costuraram com linha fina durante anos. E essa foi a única forma de vocês me ouvirem de verdade. Se instalou um silêncio tenso. E então, o noivo, que até então não dissera uma palavra, se aproximou. Pegou a mão de Clara. E disse: você ainda quer se casar? Ela olhou. Olhou os pais. Depois a mim. E finalmente, o salão inteiro. Sim. Mas não mais para ser a filha perfeita. Agora, para começar algo novo. Sem mentiras. Com alguém que me aceite quebrada, real e inteira. E então, diante de todos, Clara voltou ao altar. Mas dessa vez, sem a máscara. Continua em la seguinte resposta devido ao limite de caracteres. Continuação de la traducción ao português brasileiro. Clara voltou ao altar com uma serenidade nova. Era a mesma pessoa, mas tinha tirado anos de culpa dos ombros em questão de minutos. O juiz de paz hesitou. Olhou para o noivo. Depois para os pais. E finalmente perguntou: podemos continuar? E Clara disse: sim, mas sem discursos vazios. Sem brindes forçados. Hoje não celebramos um casamento perfeito. Celebramos uma verdade incompleta que finalmente foi dita. O noivo assentiu. Beijou sua mão. E ali eu entendi que ele a amava. Não pelo papel que ela representava, mas pela mulher que finalmente se revelou como era. Meus pais não aplaudiram. Não ficaram para a festa. Foram embora. Sem se despedir. Como fizeram comigo. Mas dessa vez não doeu. Porque enquanto eles saíam por uma porta, eu sentia que finalmente estava entrando numa história que também era minha. Na recepção, Clara me levou até uma mesa mais afastada. Sentamos juntas, como duas desconhecidas reencontradas. Você sabia que eu ia ler? Me perguntou. Não. Deixei por se tivesse coragem. Mas não esperava. Ela sorriu. Não de alegria. De alívio. Eu precisava fazer isso. Porque não ia repetir a história da mamãe e do papai. Porque quero que meus filhos, se um dia eu os tiver, saibam que dizer a verdade não te faz uma filha ruim. Te faz livre. E ali, pela primeira vez hermanos, rimos juntas. De verdade. Sem comparacoes. Sem culpa. A festa continuou, mas já não era a mesma celebracao. Não havia a típica euforia. A música tocava, sim. A comida era servida. Mas algo tinha se quebrado. E ao mesmo tempo, algo tinha sido revelado. Muitos convidados se aproximaram discretamente. Alguns, desconfortáveis. Outros, agradecidos. Uma tia que eu não via desde criança me disse: obrigada por escrever aquilo. Eu também fui a outra fila. Mas nunca disse nada. Você disse por todas nós. E entendi que aquela carta não era só minha. Era de toda vos que o dia foi silenciada em nome da família perfeita. Depois do brinde, Clara se aproximou com seu esposo. Ele me abracou sem dizer uma palavra. E nesse gesto, entendi que ele tinha compreendido tudo.
Ela me dice, agora eu quero que você faca parte da minha vida. Não como a irmã rebelde. Não como o segredo. Como mina igual. Eu não respondi. Não consegui. Apenas chorei. Por tudo que perdemos. Pelo que poderíamos ter sido. Pelo que talvez ainda pudéssemos construir. A noite seguiu. A pista de dança se encheu. E pela primeira vez na vida, minha irmã me pegou pela mão e me fez dançar com ela. Risadas. Gente olhando. Alguns ainda desconfortáveis. Outros aplaudindo. Mas já não importava. Porque naquela noite, deixamos de atuar. E comecamos a existir. E enquanto girávamos ao som de uma música que não lembro, senti, pela primeira vez, que tinha uma irmã de verdade. Depois da dança, sentamos num canto do jardim. As luzes pendiam sobre nós, como se o universo nos iluminasse. Clara tirou os sapatos, soltou o cabelo, e finalmente também se livrou da versão de si mesma que sempre agradava a todos. Sabe o que foi mais difícil em crescer com você? Me perguntou. O quê? Respondi, sem saber aonde ela queria chegar. Que eu também te invejava. Ri. Achei que era brincadeira. Mas o rosto dela continuava sério. Você sempre teve a coragem de ser você mesma. Eu não. Eu segui o roteiro. E no fim, me perdi nele. Fiquei em silêncio, porque nunca tinha pensado por esse ângulo. Cresci achando que ela tinha tudo. E ela cresceu se sentindo presa a esse tudo. Clara segurou minha mão e disse: sei que não posso te devolver aqueles anos, mas quero que saiba uma coisa. Essa carta me salvou. Não arruinou meu dia. Mudou para melhor. E eu, pela primeira vez, não senti que estava em guerra com minha história. Senti que talvez aquela carta era o fim de uma ferida. E o começo de uma nova vida. E ali, sob as luzes e o murmurio distante dos convidados, entendi que não arruinei o casamento. E o tornei real. A noite terminou sem discursos formais, sem brindes teatrais, sem aquelas palavras perfeitas que meus pais tanto amavam. Mas pela primeira vez, tudo foi sincero. Os convidados foram saindo, UM a UM. Muitos sem se despedir. Outros como UM olar que disse mais que 1000 frases. Clara e eu ficamos até o final. Ela, sentada como vestido já amarrotado. Eu, envolta no meu casaco veló, mais confortável. Em paz. Você acha que a mamãe e o papai algum dia vão nos entender? Me perguntou. Não sei. Talvez não. E isso te de hoje. Já não. Porque uma verdade que depende de aprobacao é uma verdade acorrentada. E a mina não era mais. Saí do casamento sem levar nada físico. Nem flores. Nem fotos. Mas levei algo que nunca tinha sentido antes. O respeito da minha irmã. A verdade dita. É a certeza de que, finalmente, alguém me viu. Naquela noite, ao chegar em casa, peguei uma folha nova, limpa, e escrevi apenas uma frase. A partir de hoje, sou a protagonista da minha própria história. Semanas se passaram desde o casamento. Não recebi mensagens dos meus pais. Nenhum contato. Nem desculpas. Nem acusações. Mas já não me afetava. Porque entendi que há silêncios que não são castigo, são confirmacao. Confirmacao de que nunca estiverão dispostos a ouvir, a aceitar, nem a enxergar além da ideia de família perfeita. Enquanto isso, Clara e eu conversávamos todos os dias. Não sobre grandes coisas. Coisas simples. As compras. O trabalho. O frio que fazia. Mas, pela primeira vez na vida, nossas conversas não eram competicao. Eram pontes. Construídas sobre os escombros. UM dia, ela me enviou uma foto. Era a ultrassonografia. Ela estava grávida. E junto, uma mensagem. Quero que essa criança nazca sabendo que a verdade não se esconde. E quero que você esteja por perto. Não respondi na hora. Chorei. Porque aquela mensagem valia mais que qualquer desculpa dos nossos pais. Na semana seguinte, fui até a casa dela. Ela me abracou. Colocou minha mão sobre sua barriga. E disse: essa criança vai crescer sabendo que tem uma tia corajosa. Uma tia que escreveu uma carta que mudou nossas vidas. E enquanto sentia o batimento daquela nova vida, soube que o ciclo estava se rompendo. Comigo. Com a gente. Hoje, não sou mais a irmã problemática.
Nema decepcao da família. Nema que foi embora. Hoje sou a mulher que ficou com ela mesma quando todos a soltaram. A que escreveu uma carta. E a que, sem querer, mudou o rumo de uma história inteira. Clara e eu somos diferentes. Continuamos sendo. Mas Hanao de hoy. Porque agora nossas diferencias não se comparam. Se respeitam. Meus pais continuam sem falar comigo. Não sei se algum dia vão. Não sei se conseguem. E também não vou esperar. Porque entendi que o perdão nem sempre vem em palavras. Às vezes, vem em forma de liberdade. E eu, enfim, sou livre. A carta que escrevi não era uma vingança. Era uma despedida. De uma versão de mim que fingia para se encaixar. E o melhor é que, ao me despedir daquela eu despedacada, encontrei outra. Mais forte. Mais honesta. Mais viva. E se você está lendo isso como uma carta guardada, com palavras presas na garganta, com a culpa de não ter sido o que esperavam de você, escreva, fale, rompa, porque às vezes, o que uma história mais precisa para mudar, é de alguém que tenha coragem de lela em voz alta.